bastidor no Beira-Rio foi quente depois do empate em 1-1 do Internacional contra a equipe do Guairenha pela Sul-Americana. Uma reunião longa no interior do vestiário, até quase 2 horas da manhã, envolveu os principais dirigentes do clube. Estão tentando encontrar uma solução para o baixo desempenho da equipe e para, principalmente, a pressão que existe do torcedor que fez protestos veementes do lado de fora do estádio. A convicção é de que o time está jogando muito pouco e há uma discordância do que falou Alexandre Medina na entrevista coletiva. Tudo ficou definido para sexta-feira, onde um novo encontro, mais demorado e mais amplo, deverá determinar a permanência ou não de Medina. Dirigentes influentes do clube defendem abertamente a demissão do treinador, mas uma figura em especial está segurando, com unhas e dentes, o técnico neste momento. Aqui nesse vídeo eu falo tudo sobre os bastidores da madrugada pós-empate contra o Guairenha e que pode ter encaminhado o fim do trabalho de Alexandre Medina no Inter. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla? Eu tô falando baixinho porque são exatos 4h23 da manhã. E agora que eu consegui juntar tudo, parar para gravar um vídeo de tudo que aconteceu nessa madrugada, que já projeta tudo que pode acontecer na movimentada sexta-feira no bastidor do Internacional. Tudo isso após o empate contra a equipe do Guairenha, 1-1. Eu já fiz um vídeo falando sobre a partida, sobre o ambiente de pressão gerado pela torcida que fez protestos veementes do lado de fora do estádio e protestos durante os 90 minutos da partida. Muita vaia, muita cobrança em cima de Alexandre Medina, em cima do grupo de jogadores. Bom, tudo isso eu já falei. Parto do pós-jogo, parto do que aconteceu durante a madrugada principalmente, e que pode ter encaminhado o fim do trabalho de Medina, pode ter encaminhado uma permanência. Mais difícil, mas eu explico tudo isso nesse vídeo, você vai entender. O que eu colhi de bastidores, de relatos, e eu conversei com muitas pessoas, consegui relatos importantes de dirigentes do Internacional que me ajudaram a traçar um panorama de tudo que aconteceu e de tudo que pode acontecer a partir de agora. Logo depois da partida, os principais dirigentes do clube já circulavam o ambiente do vestiário e fizeram uma reunião. Presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol Emílio Paparelzin, o diretor técnico do clube Paulo Autuori, o gerente de mercado Dave Bandeira, outros integrantes políticos do clube. Todos estiveram presentes para debater, para estressar, para buscar uma solução de melhorar o que está ruim. E essa é a visão que foi me passada como conceito, como ideia geral de todos os integrantes. Está todo mundo insatisfeito. Aquilo que o Medina pintou na entrevista coletiva de estamos jogando bem, recebi respaldo da direção, o único problema é que a bola não entrou, os dirigentes também estão observando isso e observando que o trabalho no dia a dia é bom. Não é bem assim. Todo mundo nessa reunião chegou à conclusão e chegou ao consenso de que o time está jogando muito pouco. Uma das frases que eu ouvi é um futebol muito abaixo do tamanho do Internacional. Ninguém está satisfeito. Eu ouvi isso de dirigentes que estiveram na reunião, de um dirigente que esteve nessa reunião. E a partir daí, claro, as delimitações elas acontecem. Eu vou tentar desenhar para vocês o cenário de demissão do Alexandre Medina. Quem quer a demissão do Alexandre Medina? Quem não quer a demissão do Alexandre Medina? E não se chegou a um consenso nessa reunião de qual rumo o Internacional precisa tomar. Alguns dirigentes, e principalmente dirigentes políticos, um importante membro, inclusive, do bastidor do Internacional, integrante do Conselho de Gestão, falou abertamente para alguns colegas de imprensa que quer a queda do treinador, que entende que o Medina tem que cair. Só que ele disse que para isso, Alessandro Barcelos, presidente do clube, precisa ser convencido. Porque quem está batendo o pé, ou quem está segurando o Medina no momento, é exatamente o presidente do clube, Alessandro Barcelos, que é quem tem a caneta final. Eu não tenho a posição dos membros do departamento de futebol. Eu não sei exatamente, tenho uma ideia, mas não ouvi isso deles, do que pensa o Paulo Autuori, do que pensa o Dave Bandeira, do que pensa o Emílio Paparelzin em relação à permanência do Alexandre Medina no comando técnico do Internacional. Mas outros
integrantes políticos do clube já manifestaram o interesse de derrubar Medina. Bom, partindo daí, na reunião não se chegou a um consenso. Não se chegou a uma ideia de vamos demitir Medina ou não vamos demitir Medina. Tanto que, e a mensagem que eu recebi 1h50 da manhã, quando a reunião estava já encerrada, ela acabou ali por volta de 1h45, de uma pessoa importante, tá, do Internacional, que me disse o seguinte: olha, tudo pode acontecer. O que ficou definido é, vamos a partir de amanhã fazer uma análise ampla sobre todos os cenários. E aí o que são esses cenários, gente? Se demitiu Medina, quem é que vem como treinador? Se demitiu Medina, como é que nós vamos pagar a multa? Se demitiu Medina, como é que nós vamos pagar o novo treinador? Tudo isso é cenário e tudo isso precisa ser estressado, debatido, conversado. Mas só dessa pessoa me passar isso, que a reunião que vai acontecer no CT Parque Gigante, com as principais pessoas do Internacional, para analisar cenário e não descartando uma demissão, tudo está em aberto, foi a frase que eu ouvi, aponta uma chance muito grande para uma queda de Medina, já que estão analisando cenários. Se estão analisando cenários, é porque estão cogitando a possibilidade de executar de fato essa demissão. O grande ponto é que o presidente Alessandro Barcelos não quer demitir. Ele entende que se demitiu Medina e trouxer outro nome, os problemas do Inter vão seguir sendo os mesmos, porque não é exatamente um problema de trabalho de dia a dia, de conceito técnico. Pelo menos é isso que eu ouvi, tá, de pessoas próximas ao ambiente do Internacional, de pensamento do presidente. Então o presidente está mantendo o Alexander Medina. E eu entendo que essa visão do presidente, e aí não é exatamente uma informação, é uma leitura, conta com o aval dos profissionais do departamento de futebol, o Paulo Autuori e o David Bandeira, por exemplo. Porque se Paulo Autuori e David Bandeira fossem a favor de demitir o Medina já estava caído. Me parece que eles não são tão a favor da queda de Medina. Então tudo vai ficar para essa sexta-feira, tá, gente? Uma reunião que começa a partir do final da manhã e deve se estender ao longo da tarde. Tem treino do Internacional nesse meio tempo. Medina vai comandar o treino, provavelmente, uma atividade regenerativa. Mas o assunto será estressado nos corredores e eu projeto um dia muito parecido com aquele dia após a eliminação para o Globo com a demissão do Paulo Brax. Longa reunião e uma longa demora para haver um veredito. Por isso eu estou gravando agora o vídeo, 4h28 da manhã, para que no início da manhã esse cenário não vai mudar. Vai mudar a partir do início da reunião no final da manhã. Então, vou colocar esse vídeo já em algum momento onde eu vou estar dormindo, provavelmente. Mas a chance do Medina cair é grande e existe muita pressão para isso. Uma outra, tá? Um dos entendimentos de cenário para a queda do Medina é o fato de que, se tu troca o Medina agora, tu ganha um respiro, pelo menos no sentido de ambiente. E o ambiente está atrapalhando o Internacional. Teve vai do minuto 1 ao minuto 90. E se tu troca o treinador, tu atende o pedido da torcida, tu relaxa um pouco o ambiente. Essa é uma das ideias defendidas. E está tendo muita pressão e tem muita gente importante que entende que o Medina deve ser trocado. Definição nessa sexta-feira. Meu sentimento, meu palpite, difícil. Eu acho ainda que o presidente Alessandro Barcelos pode bater o pé por uma última vez. Mas não é a tendência. Seria uma aposta minha com uma odd muito alta, tá? Porque a tendência de fato aponta para uma reunião que leve a demissão de Medina. Situação indefinida, tudo em aberto. Sexta-feira a gente vai atualizar tudo aqui e trazer todos os cenários e tudo que o Internacional está fazendo. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo pra vocês, tamo de olho.